Nesta aula você verá unidade temática, números racionais, objetos do conhecimento, proporção direta entre grandezas, proporção inversa entre grandezas, regras de 3 simples, objetivo de aprendizagem, resolver proporção entre grandezas direta e inversamente proporcionais por meio de situações problema, resolver situações problemas com números racionais na forma decimal, envolvendo a regra de 3. Olá, galerinha! Nessa aula a gente vai ver um pouquinho sobre proporcionalidade, proporcionalidade direta, inversa, um pouquinho de regra de 3, tá? Agora, você não sabe o que é proporcionalidade? Não? Então veja aí o que é. O que é proporcionalidade? Para a matemática, a química e a física, é a mais simples e comum relação entre grandezas. Este é um conceito muito útil em nosso cotidiano, junto com a regra de 3. Numa proporção, a gente tem que a multiplicação dos extremos é igual à multiplicação dos meios. Se isso não acontece, como é o segundo exemplo, não temos uma proporção. Então, a proporção nada mais é que uma relação entre duas grandezas, certo? Essas grandezas, normalmente, pessoal, elas são apresentadas na forma de razões, né? Divisões, frações, tá? Razão é um dos conceitos que a gente utiliza fração. E quando a gente tem uma igualdade entre duas razões, a gente diz que nós temos uma proporção, tá? Existe uma característica para a gente saber se as razões formam ou não uma proporção. Basta que a gente faça uma multiplicação em x, ó. 2 vezes o 10 tem que ser igual a 5 vezes o 4, para que isso seja uma proporção. 2 vezes 10 é 20, 5 vezes 4 é 20. Se deu a mesma coisa, é porque eles formam uma proporção. Agora, se eu tivesse, por exemplo, 1/2 e 2/3. Ó, se eu fizer a multiplicação, 1 vezes 3 teria que ser igual a 2 vezes 2. 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 2 é 4. Isso não é igual, é diferente. Se é diferente, essas duas razões aqui, essas duas grandezas, não formam uma proporção, certo? Aí tô falando de grandeza. Você sabe o que é uma grandeza? Sabe não? Então, olha. Mas o que são grandezas? Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido e possibilita que tenhamos características baseadas em informações numéricas e ou geométricas, como, por exemplo, a temperatura, a idade, o preço, o comprimento, a velocidade, o tempo, entre outros. Essas grandezas podem ser classificadas como diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, grandeza é tudo aquilo que a gente pode comparar, que a gente pode medir, como, por exemplo, a massa do nosso corpo, o tempo que a gente gasta para uma determinada atividade, o valor de alguma coisa, a idade de uma pessoa, tudo que a gente pode medir e mensurar isso com números, a gente chama de grandeza. E essas grandezas, elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos ver as diretamente proporcionais primeiro. As grandezas diretamente proporcionais são aquelas em que a variação de uma provoca diretamente a variação da outra na mesma razão. Por exemplo, se uma delas dobra, a outra também dobrará. Se uma delas é dividida em 3 partes iguais, a outra também será. Exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Se 3 cadernos custam R$ 8, o preço de 6 cadernos custará R$ 16. Observe que se dobramos o número de cadernos, também dobramos o valor dos cadernos. Confira na tabela. Bom, pessoal, duas grandezas elas vão ser diretamente proporcionais se elas formarem uma proporção entre si e nessa proporção o que acontece com uma grandeza acontece na mesma proporção com a outra. Como assim? Se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Se uma grandeza diminui, a outra também diminui, como a gente pode observar no exemplo dado. No exemplo, a gente viu que 3 cadernos custam R$ 8, 6 cadernos custam 16 e assim por diante. Quer dizer, dobrou o número de cadernos, era 3.
virou 6. Então, dobrou o preço também. Isso é variar na mesma proporção. Se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Quer dizer, aumentou o número de cadernos, aumentou também o valor, na mesma proporção, dobrou. Se fosse triplicar, também triplicaria. Se fosse 5 vezes, a outra também ia ser 5 vezes. E não é só aumentar, viu, galera? Se uma diminui, a outra também vai diminuir, tá bom? Desde que seja sempre na mesma direção, na mesma proporção. Vamos ver uma situação problema de como a gente utiliza as grandezas diretamente proporcionais? Situação problema. Para percorrer 300 quilômetros, um carro gastou 30 litros de combustível. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o carro percorrerá com 60 litros e com 120 litros? Nossa situação problema é bem simples, só para a gente entenda mesmo esse raciocínio. Ele diz o seguinte, que um carro, para percorrer 300 quilômetros, ele gasta 30 litros de combustível. Aí ele pergunta, quantos quilômetros ele consegue percorrer com 60 litros? Se nós observarmos, a quantidade de litros, ela dobrou. 60 é 2 vezes o 30, certo? Então, quanto mais gasolina você tem no tanque do carro, mais dá pra gente andar, certo? Então, ó, mais, quer dizer que elas são diretamente proporcionais. Então, se aqui dobrou, aqui também vai dobrar. O dobro de 300, 600, certo? A mesma coisa aqui, ó, 60 litros para 120, dobrou. Então, aqui também vai dobrar. 600, 1.200, ok? Então, o raciocínio é bem simples, mas antes da gente fazer isso aqui, a gente precisa verificar se as grandezas são diretamente proporcionais, como eu acabei de fazer. Se eu tenho mais gasolina, eu consigo andar mais quilômetros, certo? Eu gosto sempre de usar a mão, que fica fácil da gente conseguir perceber. Se vocês olharem, eu poderia fazer assim também, do 30 para o 120, ó. O 120 é 4 vezes o 30, certo? Então, aqui também, ó, 1.200 é 4 vezes o 300, tá? Agora, pessoal, vamos ver o que são as grandezas inversamente proporcionais. As grandezas inversamente proporcionais, por sua vez, envolvem operações inversas. Por exemplo, quando dobrarmos uma das grandezas, a outra deverá ser dividida por 2, e se triplicarmos uma das grandezas, a outra deverá ser dividida por 3. Exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Para encher um tanque são necessárias 30 vasilhas de 6 litros cada uma. Se forem usadas vasilhas de 3 litros cada, serão necessárias 60 vasilhas. A capacidade da vasilha diminuiu e a quantidade de vasilhas aumentou. Observe a tabela. Então, galerinha, as grandezas inversamente proporcionais, elas também vão aumentar ou diminuir na mesma proporção, mas em proporções inversas. Então, por exemplo, se uma dobrar, duplicar, a outra vai se reduzir à metade. Se uma grandeza quadruplicar, a outra vai se reduzir à quarta parte. Então, sempre é a mesma proporção, só que em direções opostas. Uma aumenta e a outra diminui, certo? Assim como a gente pode observar no exemplo. Para encher um tanque, foram necessárias 30 vasilhas de 6 litros, quer dizer, a capacidade de cada vasilha é de 6 litros. E aí foram necessárias 30 vasilhas dessas para poder encher o tanque. Aí ele fala assim, se a capacidade da vasilha for reduzida para 3 litros, quer dizer, agora a vasilha não cabe mais 6, cabe 3, mas ela é menor, a capacidade dela é menor. Se a capacidade dela é menor, quer dizer que eu vou precisar de mais delas para poder encher o tanque. Então, a capacidade da vasilha se reduziu à metade. Era 6, agora é 3. Então, quer dizer que eu vou precisar do dobro de vasilhas. Se eu precisaria de 30, eu vou precisar de 60, certo? Vamos ver isso melhor numa situação problema que eu vou mostrar para vocês. Situação problema. Um automóvel está a uma velocidade de 50 km por hora e gasta 2 horas para chegar ao seu destino. Esse mesmo automóvel gastaria quantas horas se estivesse a 100 km por hora? Nossa situação problema diz que um automóvel
andando a uma velocidade de 50 km por hora, gasta 2 horas para chegar no seu destino. A pergunta é, se ao invés de ir a uma velocidade de 50 km por hora, ele for uma velocidade de 100 km por hora, quanto tempo ele vai gastar? Então, olha bem, a velocidade aumentou, certo? Quando aumenta a velocidade, quer dizer que a pessoa vai mais rápido, certo? Se ela está indo mais rápido, ela gasta mais ou menos tempo. Se ela vai mais rápido, ela gasta menos tempo, certo? Então, ó, velocidade aumenta, tempo diminui, são grandezas inversamente proporcionais. E se nós observarmos, a velocidade aqui, ó, ela duplicou. Se a minha velocidade duplicou, o meu tempo tem que ser na mesma proporção, quer dizer, tem que ser 2, só que ao invés de multiplicar, tem que ser uma divisão, porque elas são inversas. Então, 2 dividido por 2, 1 hora. Então, se tem o dobro da velocidade, eu vou ter metade do tempo, certo? Coloquei aí para vocês um resuminho sobre as grandezas para vocês olharem. Grandeza é tudo que possa ser medido ou contado, diretamente proporcional quando uma aumenta e a outra aumenta, inversamente proporcional quando uma aumenta, a outra diminui. Galerinha, já que a gente falou de proporcionalidade direta e inversa, nós vamos falar um pouquinho sobre regra de 3. Tem um outro videozinho no canal que fala sobre regra de 3, que é um pouquinho mais completo, tá? Sobre o assunto. Aqui eu vou dar só uma ideia mais simples, tá? Especialmente para aquelas pessoas que estão no ensino fundamental, que trabalham com fundamental, ok? Nós vamos falar só de regra de 3 simples. Nós sabemos que existe regra de 3 simples e composta, mas nós vamos falar só da simples aqui, tá bom? Olha aí o que é regra de 3 simples. Regra de 3 simples. Regra de 3 simples é um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 valores, dos quais conhecemos 3 deles. Devemos, portanto, determinar um valor a partir dos 3 já conhecidos. Os valores envolvidos em uma regra de 3 representam grandezas que podem ser direta ou inversamente proporcionais. Então, regras de 3 simples nada mais é do que uma proporção, onde a gente só conhece 3 valores e a gente precisa determinar o quarto valor, né? Uma regra de 3, ela pode envolver grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vou mostrar para vocês um exemplo de cada. Olha aí. Regra de 3 simples com grandezas diretamente proporcionais. Exemplo. Se 8 metros de tecido custam R$ 156, qual o preço de 12 metros do mesmo tecido? Como as grandezas são diretamente proporcionais, pois, ao aumentar a quantidade de tecido, o preço a ser pago também deverá aumentar, devemos multiplicar as grandezas em formato de x. E aí temos 8 vezes x, que é igual a 12 vezes 156. Isso resulta num x igual a R$ 234, que é o preço dos 12 metros de tecido. Regra de 3 simples com grandezas inversamente proporcionais. Exemplo. Um carro a velocidade de 60 km por hora faz certo percurso em 4 horas. Se a velocidade do carro fosse de 80 km por hora, em quantas horas seria feito o mesmo percurso? Como as grandezas são inversamente proporcionais, pois, ao aumentar a velocidade o tempo gasto diminuirá, devemos primeiro inverter uma das grandezas e depois multiplicar as grandezas em formato de x, como fizemos anteriormente. Sendo assim, inverti a grandeza da velocidade, multipliquei em x e achei um valor de x igual a 3 horas. Como vocês puderam notar nos exemplos que eu mostrei, a regra de 3 simples nada mais é do que a gente acabou de fazer com as situações, problemas anteriores, utilizando as grandezas. Qual é a diferença? Que a gente colocou um x ali, uma letra, eu posso pôr um símbolo, um coração, uma estrela, qualquer coisa naquele lugarzinho ali. O que aquele x representa? O número que eu estou querendo descobrir, o número desconhecido, tá? E para a gente resolver a regra de 3 com grandezas diretamente proporcionais, basta que a gente faça uma multiplicação em x, simplesmente, entre as razões, certo? Quando as grandezas forem inversamente proporcionais, primeiro a gente vai inverter uma das razões, qualquer uma das duas,
para depois a gente multiplicar em x. Lembra que lá no início eu falei para vocês sobre a propriedade das proporções, que se eu multiplicar em x para ser proporcional, tem que dar o mesmo valor, certo? Então, por isso que a gente multiplica em x agora na regra de 3. Vou mostrar isso melhor para vocês por meio de situação-problema. Vou mostrar primeiro uma situação-problema com grandezas diretamente proporcionais. Olha aí. Situação problema 1. Carla tem uma fábrica de pão. Ela utiliza 6,5 kg de farinha de trigo para uma receita que rende 50 pãezinhos. Se ela quiser produzir 180 desses mesmos pãezinhos, quantos quilos de farinha de trigo deverá usar na receita? Nossa situação problema diz que a Carla, que tem uma fábrica de pães, ela tem uma determinada receita onde ela gasta 6,5 kg de farinha de trigo para fazer 50 de um tipo de pão, certo? 50 pãezinhos. A pergunta do problema é, se ela quiser fazer 180 desses pãezinhos, qual é a quantidade de farinha de trigo que ela vai utilizar? Então aqui eu coloquei um xizinho, quer dizer, eu não sei ainda qual é. E aí, pessoal, quando a gente lê o problema, agora, antes de resolver, eu preciso determinar se essas grandezas, quais são as grandezas que eu tenho aqui, quantidade de farinha de trigo e quantidade de pães, certo? Eu preciso verificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Para isso, a gente faz a perguntinha para o problema. Se eu tenho que fazer mais pão, eu vou precisar de mais ou de menos farinha de trigo? Bom, se é mais pão, preciso de mais farinha de trigo, certo? Se as duas vão na mesma direção, então elas são diretamente proporcionais. Então, basta que a gente multiplique em x. Ó, então eu tenho 6,5 vezes o 180, que tem que ser igual ao x vezes o 50, certo? Aqui eu tenho, ó, 6,5 vezes o 180. Essa multiplicação de número decimal, lembra que a gente multiplica normalmente como se não tivesse a vírgula e põe a vírgula no final. Isso aqui vai dar 1.170. E aqui temos o x vezes o 50. Bom, se 1.170 é igual a um número que eu não conheço vezes o 50, então eu vou usar a operação inversa para descobrir. Vou dividir o 1.170 pelo 50, certo? Então, se a gente fizer a divisão do 1.170 por 50, olha, cabe duas vezes, sobra 17. Vou baixar o zero aqui, cabe 3 vezes 50 é 150, sobra 20. Não dá mais divisão, então vou acrescentar um zero que não existia e uma vírgula. 200 por 50 dá 4 vezes e não sobra nada. Significa que o valor do x que eu estou procurando é de 23,4 quilos. Então, para ela fazer 180 pãezinhos, ela vai precisar de 23,4 quilos. Então, o que eu fiz primeiro foi identificar se as grandezas são diretas ou inversas, para depois a gente resolver. Agora, vamos ver como a gente utiliza a regra de 3 na resolução de problemas com grandezas inversamente proporcionais. Olha aí nessa situação 2. Situação problema 2. 5 pedreiros seriam contratados para realizar um serviço de 12 dias em uma casa. Entretanto, o dono da casa teve alguns imprevistos e só poderá disponibilizar 2 dias e meio para os pedreiros. Sendo assim, considerando que todos os pedreiros têm a mesma produtividade, qual será o número de pedreiros a ser contratado? Na nossa segunda situação problema, a gente tem que 5 pedreiros seriam contratados para fazer uma obra em uma casa durante 12 dias. Mas o dono da casa teve um imprevisto e ele não podia mais ceder 12 dias para essa obra. Essa obra tinha que ser terminada em 2 dias e meio. Lembrando que 2 dias e meio, 2,5 dias, tá? E aí ele quer saber quantos pedreiros, ao invés dos 5, têm que ser contratados considerando que eles tenham a mesma produtividade, que todos façam a mesma quantidade de serviço, tá? Então, quantos teriam que ser contratados? Então, o que eu vou pensar? Olha bem, se eu tenho um serviço para ser feito e o tempo que eu tenho para realizar esse serviço é menor, eu tenho menos tempo, mas o serviço é o mesmo. Então, será que eu vou precisar de mais ou de menos funcionários para concluir esse serviço? Se eu tenho menos tempo, eu vou precisar de mais funcionários para fazer esse serviço.
Então, menos tempo, mais funcionários. Quer dizer que são grandezas inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, antes de fazer a multiplicação em x, eu preciso inverter uma delas. Então, ó, eu vou permanecer com essa daqui, 5, e agora não vou usar x não, vou fazer com um coraçãozinho, tá? Então, aqui, ó, 5 é a quantidade de pedreiros inicial e o coraçãozinho está representando a quantidade final, que eu preciso contratar. E essa daqui agora, eu vou inverter. Vou colocar 2,5 e 12, certo? Lembrando, pessoal, que a primeira eu não escrevi assim na forma de proporção, mas é a mesma coisa, tá bom? Agora, eu inverti uma delas, lembrando que é só uma que a gente inverte. Agora é só multiplicar em x, certo? Ó, se eu multiplicar em x, 5 vezes 12 tem que ser igual ao coraçãozinho vezes 2,5. 5 vezes 12 é 60. Significa que 60 é igual a um número, que esse coraçãozinho está representando, vezes o 2,5. Então, se esse 2,5 aqui está multiplicando, se eu fizer a operação inversa dele aqui, que é a divisão, eu vou descobrir quanto é. Então, eu vou dividir 60 por 2,5. Lembra que para fazer a divisão com número com vírgula, ó, vou multiplicar por 10 aqui, porque eu tenho um número depois da vírgula. 2,5 vezes 10 vai dar 25. E 60 vezes 10, 600, ok? Então, ó, 60 dividido por 25 dá 2 vezes, sobra 10. Baixando 0, 100 dividido por 25 dá 4 e não sobra nada. Quer dizer que, para terminar o serviço, eles vão precisar de 24 pedreiros. Se vocês observarem, olha aqui, ó, o 2,5 é a metade do 5. Então, aqui tem que ser o dobro, porque são proporções inversas, tá? Então, veja, pessoal, o que eu queria falar para vocês sobre proporcionalidade em regra de 3 era isso. Do mais são assuntos para outras aulas. Beijos e tchauzinho. Até uma próxima aula.